possamos abençoar aqueles que realmente não poderiam vir, aqueles que podem, mas não veem, que Deus avive, que Deus desperte para o estudo da palavra. Não há avivamento sem estudo da palavra. Não há avivamento sem estudo da palavra. Não há avivamento sem estudo da palavra. Amém? Sempre crerei nisso e jamais mudarei. E uma igreja avivada estará no estudo da palavra. Priorizará o estudo da palavra. Amém? Não sou eu quem diz, a história da igreja diz. Tanto em Atos, começando por Jesus, né? Começando por Jesus, passou para os apóstolos, né? Como em Atos e como na história da igreja. A gente estuda a história da igreja, vê que não há avivamento sem estudo da palavra. Impossível. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler em Lucas, capítulo 24. Aleluia, glória a Jesus, Santo de Israel. Glória. Versículo 49. Depois você marca aí, tá? Atos, capítulo 2, versículo 39. Lucas, capítulo 24, versículo 49. E Atos, capítulo 2, versículo 39. Lucas 24, 49 diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Repita comigo, por favor, a palavra promessa. Promessa. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Agora vamos para Atos, capítulo 2, versículo 39. Semana que vem vai ter o ali, tá? Projetado e o PDF, para os irmãos ficarem aí para reproduzir. Eu já estou avisando, estou anunciando que eu não vou concluir esse estudo hoje, porque tem ceia e uma reunião, né? A gente vai atropelar um assunto tão maravilhoso, a gente não quer começar a ceia muito tarde. Então vai começar o estudo hoje e vai concluir semana que vem já com projeção. Atos 2,39. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. A versão corrigida diz: porque a promessa diz respeito, não é isso? Diz respeito a vós. Eu estou lendo aqui na minha versão, né? Então repita comigo a palavra promessa. Obrigado. Nem precisou dizer, viu? Lucas 24, 49. Porque a promessa diz respeito a vós. Em Atos 2, 39, porque há promessa. E o tema hoje é promessa. A promessa não cessou. Amém? Amém? Vamos repetir, se puder e quiser. A promessa não cessou. Por gentileza, queridos, queiram tomar assento. Então,
não foi sem propósito que eu li Lucas 24, 49, né? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E Atos 2, 39, porque há promessa de respeito a vós. E não foi sem propósito que eu escolhi o tema A Promessa Não Cessou. E a palavra cessou foi escolhida de propósito. Por que eu escolhi a palavra cessou? Por que eu escolhi a promessa não cessou? Foi mesmo para dizer que nós não somos cessacionistas. O propósito foi esse, né? Nós não somos cessacionistas. Boa parte dos irmãos sabe o que significa cessacionista, mas nós vamos lembrar, falar aos irmãos, né? Por isso que eu escolhi não cessou. Nós não somos cessacionistas. A promessa continua de pé, continua valendo, e Deus continua cumprindo a sua promessa. Como eu tenho dito nas outras terças-feiras, se os nossos jovens adolescentes estivessem aqui hoje, se mais obreiros estivessem aqui hoje, se mais irmãs estivessem aqui hoje, se mais irmãos estivessem aqui hoje. Um estudo como esse, base doutrinária da nossa denominação, e principalmente muitos jovens que são bombardeados constantemente com doutrinas que não condizem com aquilo que a nossa denominação crê, mas não por causa simplesmente da nossa denominação, mas por causa das convicções pentecostais. Mais uma vez eu peço às lideranças, que estimulem seus liderados a virem e venham. Estimule seus liderados a vir. Mas, graças a Deus por você. Né? Bom, irmãos, a promessa não cessou. Eu quero falar, com a misericórdia do Senhor, sobre a realidade e a atualidade da promessa do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, tanto no seu aspecto bíblico, como também no seu aspecto histórico. Não para ficar historiando, mas para mostrar, nós lembrarmos uns um ao outro de que não é verdadeira a afirmação dos teólogos quando dizem que na história da igreja não havia manifestação de dons espirituais e que não criam neles. Os pais da igreja não pensavam assim, e muitos homens de Deus na história não apenas criam, mas receberam dons espirituais. E é um estudo muito importante, viu? Para nós sabermos no que cremos e praticarmos isso. E segundo, meu desejo é estimular os jovens da nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos e principalmente obreiros e líderes que não são batizados com o Espírito Santo, cuja evidência continua sendo falar em outras línguas, a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal. Buscarem o batismo com o Espírito Santo, buscarem os dons espirituais, porque são ornamentos para a igreja. Amém. Glória a Deus. Existem duas principais linhas de pensamento em relação aos dons espirituais, e dentre eles falar em línguas, profecia e curas. São os três que são os mais comentados entre os teólogos.
a linha cessacionista, a linha continuista e aqueles que acham que não são nenhuma coisa nem outra, que fica no meio termo. Isso é o que, pastor Cláudio? Isso é crente, né? Isso é salvo. Não estou preso a essas linhas de pensamento, mas é bom a gente saber, né? Para identificar. No que crê a linha cessacionista? Essa é uma linha crida pelas igrejas reformistas, né? Oriundas da reforma protestante, principalmente a linha calvinista, né? Eles acreditam que a manifestação dos dons espirituais só foi necessária, e principalmente dom de línguas, profecias, cura divina, né? Só foram necessários, primeiro, até o período de vida dos apóstolos. Segundo, foram úteis até a formação do cânon. Quando eu digo formação, a escrita do cânon, foi até o final do primeiro século. Eu estou falando com relação embora alguns até admitam que no período subapostólico foi possível, até que o cânon fosse todo organizado, mas aí você já vai se submeter ao período de terceiro, quarto século. Então a maior parte crê mesmo, quando fala de formação do cânon, não é ajuntamento dos textos, mas escrita. Amém? Escrita, ou seja, até o período do final do primeiro século, período joanino, né? Então essa linha acredita que a maior parte dos dons espirituais foram dados à igreja apenas para o primeiro século, os primeiros anos dela, porque a igreja estava sendo formada. Então, este teria sido o período dos apóstolos e da formação do cânon. Dentre os dons encerrados, cessados, os principais seriam os de línguas, profecias e curas. Por isso que o teólogo tradicional ou membro de uma igreja tradicional não acredita, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, não é? Não acreditam no dom de profecia, porque eles são cessacionistas. Legal? Essa é a linha. A linha continuista, eles acreditam que todos, repita comigo, todos os dons espirituais descritos na Bíblia continuam válidos para hoje. Todos os dons descritos na Bíblia continuam válidos para hoje. Não só isso, nem todo mundo completa o continuismo. Não é simplesmente acreditar que continuam válidos para hoje, mas também manifestaram-se na história da igreja. Tá legal? Mesmo que em proporções distintas. Isso aqui está aqui, vai estar ali semana que vem, tá? Só com revisão, que eu não vou falar mais nisso. Então, é importante entender isso aqui. Acreditam que todos, repita de novo, todos os dons espirituais descritos na Bíblia continuam válidos para hoje e manifestaram-se na história da igreja, mesmo que em proporções distintas. Ou seja, houve a época do período apostólico e subapostólico que a manifestação desses dons eram maiores, depois ficou em menor proporção. Alguns pais da igreja até falavam sobre isso quando a gente lê essas coisas. Não tem tanto, mas não acabou, entendeu? Mas no período do avivamento do século XIX, início do século XX, novamente a chama acendeu. Quer dizer, aumentou, nunca apagou. O Espírito Santo nunca deixou apagar. Amém, irmãos? Amém. Nunca apagou. É nisso que crê o continuismo. Alguns teólogos presbiterianos, batistas, congregacionais,
que são tradicionais, dizem que não são nem cessacionistas, nem continuistas, ficam no meio termo, né? Mas na verdade, o que você vê mesmo na prática, não acredita na manifestação das línguas, nem no dom de profecia, diz que profecia é só a palavra e pronto, e nem nos dons sobrenaturais, né? E muitos, não poucos, acreditam, receberam, mas não podem manifestar, deixam para ele. E quando pergunta aos seus superiores eclesiásticos, ele vai dizer: não, meu filho, eu também acredito. Fala baixinho só para nós. Eu também acredito. Língua, eu também falo. Deixa para nós, deixa quieto aqui. Deu para entender? Só que tem um momento quando o Espírito Santo quer, não tem como segurar na mão. Vai dar um glória aí. Glória a Deus. É? Amém, irmãos? Amém. Você imagina a importância de um estudo como esse, em que nós estamos reafirmando a nossa fé de que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Glória a Deus. E os dons continuam sendo os mesmos. E Jesus continua batizando com o Espírito Santo. E a evidência continua sendo falar em outras línguas, conforme o Espírito conceda que fale. E os dons espirituais continuam vivos na igreja. E Jesus pode usar a cada cristão como vaso em suas mãos. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém. Eis que envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas escreveu promessa. E o mesmo Lucas que escreveu promessa, repetiu a palavra promessa em Atos 2:39, citando a pregação de Pedro, é claro, mas quem está escrevendo é Lucas, né? Lucas escreve que Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de quem? Meu Pai. É Lucas que escreve, mas o mesmo Lucas escreve em Atos, citando a pregação de Pedro, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É preciso entender que a pregação de Pedro está respondendo à pergunta dos que estavam ali e começaram a ver os apóstolos, os discípulos, falando em outras línguas. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí Pedro começa a explicar. Sua Bíblia está aberta em Atos 2? Você está com a Bíblia aberta, meu irmão? Está ligado aí? Atos capítulo 2. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Aí Pedro começa: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí Pedro dá embasamento às escrituras, porque doutrina pentecostal verdadeira tem que estar embasada na palavra de Deus, base bíblica. E Pedro cita a Bíblia. Na mensagem pentecostal teve Bíblia, glória a Deus. Teve Bíblia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Repita a palavra espírito. Espírito. Naqueles dias e profetizarão. Ou seja, o que está acontecendo? Cumprimento de Joel 2. Joel 2,
28 a 30, sendo citado pelo apóstolo Pedro. Joel 2, 28 a 30 e Atos 2, do 16 até o 21. O apóstolo Pedro está explicando o que está acontecendo. Aí eles, ouvindo isso, compungiram-se no coração. Aí Pedro continua a pregação. Pedro está explicando o cumprimento da mensagem da promessa pentecostal. Eu peço, irmãos, fiquem ligados no estudo. Pedro está explicando que cumpriu-se a promessa feita por Jesus e escrita pelo profeta Joel. O profeta Joel escreveu. Pedro está dizendo: cumpriu-se. O profeta Joel escreveu e Jesus disse: eu envio a promessa de meu Pai. Aleluia! Promessa essa que foi escrita pelo profeta Joel, capítulo 2. Jesus disse: eu envio essa promessa. Ficai em Jerusalém, não saiam de lá até que sejam revestidos de poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, então, na sua mensagem, ele está explicando: cumpriu-se a promessa. Cumpriu-se a promessa. Aí os varões que estavam ali, no 37, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos, irmãos? Que faremos com respeito a isso? Aí Pedro diz: entenderam o contexto do que eu quero dizer? Arrependei-vos, metanoia, cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, na autoridade de Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, todos quantos estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. É isso que Pedro está Glória dizendo. a Deus. Aleluia. O assunto Espírito estava citado antes. Esse dom do Espírito diz respeito a toda a obra, ao próprio Espírito dado como dádiva. Não apenas no seu aspecto do novo nascimento, mas tem que entender o contexto do capítulo 2. Esse dom, do Espírito, é o cumprimento da promessa, citado em todo o capítulo 2. E essa promessa, a promessa de meu Pai, diz respeito a vocês, aos vossos filhos, todos quantos estão longe. Glória a Deus. Porque a mensagem do Evangelho, Aleluia. teria que ser pregada nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes seguirão, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, pegarão de serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Então, irmãos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, portanto, ide ou indo, fazei discípulos de todas as nações. Onde quer que o Evangelho for pregado, essa promessa diz respeito a quem estiver lá. Glória a Deus. Amém? Amém. Onde o Evangelho for pregado, esta promessa diz respeito, essa promessa alcança. Eu li mais de um comentário hoje que concorda com isso. É claro que uma linha sensacionista vai dizer que Pedro só está falando da salvação em Cristo e acabou. Não, o assunto principal é a promessa, o cumprimento da promessa. Ela diz respeito, essa promessa feita por Jesus em Lucas 24,
como escreveu Antônio Gilberto, que eu li, como escreveu Elianai Cabral, que eu li, como escreveu a Bíblia Pentecostal, que eu li. Esta promessa, a promessa feita pelo Pai, cumprida em Atos 2, diz respeito a vós que estão aqui, aos filhos de vocês e a todos os que estão longe, todos quantos o Senhor chamar. Essa promessa é válida para hoje. Promessa é um direito. Existem vontades absolutas de Deus já reveladas. Santificação, tem que perguntar. Santificação, né? Senhor, é tua vontade eu me santificar? Você tem que perguntar isso, irmão? Por que não tem que perguntar? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a saber? Vamos lá, irmão. Essa é a vontade de Deus, a saber? Tem coisas que já são vontade de Deus revelada. É a mesma coisa com o batismo com o Espírito Santo. Pergunta: Senhor, é da tua vontade? Não, já é da vontade do Senhor batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. É vontade do Senhor para a tua vida. É promessa do Senhor para a tua vida. Busque até receber. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como nem quando, mas sei que o Senhor é poderoso para batizar com o Espírito Santo. E as evidências continuam sendo faladas em outras línguas, conforme o Espírito Santo conceda que fale. Que maravilha, né? E por que eu creio? Porque diz Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Autoridade da Bíblia e o cumprimento da promessa. O cumprimento da profecia de Joel 2:28-30, descrita no livro de Atos, capítulo 2, caracterizou um importante embasamento doutrinário para a promessa pentecostal. O Deus que vela pela sua palavra cumpriu-a a seu tempo. Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12. O que vem Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Amém. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por que os discípulos foram batizados em Atos 2? Porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. O profeta Joel tinha profetizado séculos antes, mas a seu tempo o Senhor cumpriu a promessa. Aleluia. Aprove a ele que fosse no dia de Pentecostes. O Senhor cumpriu a promessa. Louvado seja Deus. Aleluia. Este sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ela foi feita e foi cumprida em Atos 2. E no 39 a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, tantos quantos estão longe. Silas Daniel colocou no seu livro também. Eu li Silas Daniel, um livro sobre o batismo com o Espírito Santo, citando Atos 2:39. A promessa do batismo, do revestimento do poder é para hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E eu fico muito feliz, porque no dia de hoje, em 2025, na Assembleia de Deus Central em Mesquita está sendo pregado: a promessa não cessou. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. A evidência continua sendo falada em outras línguas. Busque até receber, meu irmão. Louvado seja Deus.
próprio Pedro narrou na primeira pregação. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, o Senhor foi fiel e cumpriu a sua promessa. Poucos minutos para irmos para a ceia, eu quero também registrar o cumprimento da promessa em outras ocasiões, anos ou décadas depois do dia de Pentecostes. Houve a manifestação do que aconteceu em Atos 12 em outras situações no livro de Atos. Abra a tua Bíblia, você sabe disso, nós vamos rever Atos capítulo 8, 14 a 17. Entre os samaritanos, diga comigo, entre os samaritanos. Entre os samaritanos. Jerusalém, agora entre os samaritanos. Atos capítulo 8, do 14 ao 17. Bendito o nome do Senhor. Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e aos que estão longe. Os de Samaria estavam já um pouco longe, mas ia descer sobre eles. Será que o Senhor cumpriu a promessa? Amém. Será que Ele cumpriu, igreja? Amém. Oh, glória a Deus! Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria. Se foi para Jerusalém, se foi para a Judeia, e vamos ver que chegou em Samaria, mas o texto também diz: até os confins da terra, chegou no Brasil. E é para hoje. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E o que fez com que eles identificassem que eles receberam o Espírito Santo? Claro, foi o que aconteceu em Atos 2, não foi? Não foi o perceptível que eles identificaram em Atos 12 o que aconteceu? Como é que eles falaram? Olha, receberam também. Por que eles puderam falar receberam também? Porque a gente viu como foi em Atos 2. E assim como foi em Atos 2, os samaritanos também receberam a promessa. Você pode glorificar o Senhor? Houve língua estranha em dons espirituais sobre os de Samaria. Glória a Deus. Isso aqui é de uma importância tão grande, que o que tem de teólogo hoje, gente que começou pentecostal e já está entrando por um caminho de que não é para hoje. Quem vem a culto de doutrina, né, Gustavo? Não entra numa dessa, né? É isso, irmãos. Ah, como era bom se os jovens estivessem aqui, se mais irmãs estivessem aqui, mais irmãos. Mas estou feliz porque você está bom. Glória a Deus. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas o quê? Cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo, falou: olha, eu tenho os dons espirituais. Irmãos de Corinto, vocês não me ensinam, não, eu tenho os dons, e eu falo línguas. E Ananias impôs as mãos, e ele foi cheio do Espírito Santo. Quantos creem mesmo, de verdade, que o Senhor Jesus pode usar pessoas para que ponham as mãos e as pessoas sejam cheias do Espírito Santo? Deus pode fazer hoje, que Ele faça em 2025 na DCM. Tenho certeza, eu vou ficar muito feliz se Deus usar alguém de verdade para que estendam as mãos e pessoas recebam dons do Espírito.
dons de curar, profecia. Claro que vou ficar feliz, porque é promessa de Jesus. É claro que eu vou ficar feliz se alguém estender as mãos e alguém aqui na frente começar a falar em línguas. Que o Espírito Santo faça isso na DCM. Quem quer que... Claro que a gente vai ficar feliz que pessoas se salvem. Mas vamos ficar felizes de ver gente falando em línguas no banco aqui. Ou seja, aqui tem que estar, né? Não é isso? Se não tiver aqui, está pegando. É ou não é? E aquele irmão que é obreiro batizado, quanto tempo não fala a língua? Isso não é normal, não é isso? Um obreiro pentecostal. Se fosse nos perguntar, por que você não fala uma língua estranha? Não é normal, não. Normal é falar todo dia. Você com o Senhor. Quantos já tivemos a história da igreja feita assim? Eu estava lendo sobre isso, eu tenho que ler muito mais ainda. Não só ler por ler, porque isso edifica a gente. Pessoas que contam experiências delas sozinhas com Deus, de repente. Eu li uma biografia de um homem assim, não lembro quem agora, e que ele sozinho, não sei se foi Levi Petros, não sei se foi ele ou outro, estava lendo biografia, e ele contando experiência de sozinho, e as lágrimas, acho que foi como foi batizado, e as lágrimas rolaram, e sentiu algo que nunca tinha sentido antes, e de repente começou a glorificar Deus e percebeu que estava falando em uma outra língua. O Senhor é poderoso para fazer isso hoje, meu amado. Aleluia. Vamos lá, que temos que ir para a ceia. Na casa de Cornélio, Atos 10, 44 a 48. Atos 10, 44 a 48. Enquanto Pedro, Atos 10, 44 a 48. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Coisa gloriosa. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Atos 2,39, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, não é isso? Amém. E ele viu aqui, ó, que sobre eles se derramasse o dom. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O 46 responde: porque os ouvia falar línguas e... Já está respondido? Amém? Primeira coisa, já era para os crentes judeus saberem que os gentios poderiam ser batizados com o Espírito Santo. Era ou não era para saber já? Jesus não falou que a promessa era para todo mundo, receberiam? Então eles ficaram assim, pensávamos que só judeus, nós os judeus, claro que é o povo da aliança, né? Pensávamos que só os judeus que creem no Messias são batizados. Queridão, está atrasado. Gentil também tem promessa. Ficaram admirados. Os gentios, já era para saber. Aleluia! Pedro entendeu quando desceu o lençol das mudanças. Entendeu plenamente, né? Eu chamo de lençol das mudanças, ou o lençol do esclarecimento, né? Melhor colocado, lençol do esclarecimento, né? Aí desceu o dom do Espírito Santo. Ora, machandarabás. Por quê? Porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e todos quantos estão longe. Lucas narra que o Senhor prometeu e cumpriu. Samaria recebeu, Paulo recebeu, na casa de Cornélio recebeu. A casa foi batizada com o Espírito Santo. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? A casa foi batizada com o Espírito Santo, irmão. Para ir para a ceia. Em Éfeso, durante a terceira viagem, décadas depois, Éfeso, na terceira viagem,
missionária de Paulo, Atos 19, de 1 a 7. E semana que vem a gente vai ver a história da igreja, tá? Falta semana que vem não. A gente vai ver isso. Pais da igreja que falavam línguas, que criam. É muito importante semana que vem, viu? Atos 19, do 1 ao 7. Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? É querido esse texto, né? Responderam-lhes ele: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ponto. Ou seja, não o batismo em água de João, mas o batismo em água na autoridade de Jesus. É isso que quer dizer, certo? Aí o outro versículo diz, onde eu parei? 5, né? Quando viram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles tinham sido batizados em água só no batismo de João. Agora foram batizados em água no batismo de Jesus. Agora o 6 fala: havendo-lhes Paulo imposto as mãos, ou seja, eles foram batizados em águas, e depois Paulo impôs-lhe as mãos, veio sobre eles quem? Por quê? Quantos podem glorificar ao Senhor? Glorifique, irmãos, é para hoje. Aleluia! Glória a Jesus! Paulo tem a doutrina certinha, batizado em água em nome do Senhor Jesus. E Paulo impôs as mãos, que o Espírito Santo levante homens e mulheres, para que quando estendam as mãos, venha o poder de Deus, e as pessoas falem línguas e profetizam. Quantos desejam isso para descendo? Deseja mesmo? Fala: Senhor, levanta vasos cheios do Espírito. Oh, aleluia! Pode ser que você não venha ser chamado para pregar, para dar um estudo bíblico, mas eu estou dando um estudo bíblico aqui para ser canal para você, para que você receba o poder. E você, irmão, irmã, servo de Deus, cheio do poder, né? Olha para o seu irmão, você fala aí. É que você vai começar a falar aqui. Você vai impor as mãos, alguém pode ser curado. Oh, derrama o teu Espírito sobre a descendência. Derrama o teu poder sobre a descendência. Derrama a tua unção sobre a descendência. Batiza com o Espírito Santo. Distribui dons espirituais. Que pessoas sejam curadas. Que milagres sejam vistos. E que quem chegar aqui diga: ei, o Senhor está aqui. Ei, tem algo sobrenatural nesse lugar. Ei, os jovens que duvidam, será que Deus existe? Vai dizer: Deus existe e eu quero esse Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está colocando em coração: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Me usa minha vida, ai de mim, se não for canal para que vasos sejam usados neste lugar. E é muito sério que eu estou falando, hein? É muito sério que eu estou falando. Eu não quero ser empecilho na obra de Deus. Que o Espírito Santo levante vasos em decência e ordem, de acordo com a palavra do Senhor. Eu estava lendo Silas Daniel, Eliana e Cabral, esses homens, né? Por exemplo, a gente sempre deu estudo aqui. Antônio Gilberto falando isso, que batismo com o Espírito Santo não é regeneração, né? Uma coisa é novo nascimento, outra coisa é batismo com o Espírito Santo. E as pessoas, eu li isso hoje de Antônio Gilberto, hoje, falando que
as pessoas já estavam salvas, os discípulos já estavam salvos, né? Mas faltava era o que, irmãos? Revestimento de poder, amém? Para não confundir novo nascimento com o batismo do Espírito Santo. Não confundir ser santuário do Espírito com receber plenitude do Espírito. Amém? Mas o Senhor quer fazer milagre, o Senhor faz milagre, o Senhor batiza com o Espírito Santo, o Senhor cura, o Senhor opera. E não foi só para os dias do passado, não, é para hoje também. Glória a Deus, irmão. Que o Espírito Santo venha usar a DCM para ser cheia de poder. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E sim, aplauda o Senhor a Ele. Honra, glória, louvor, adoração para todos sempre. E que Deus te use, meu irmão. Que Deus te use, minha irmã. Que Deus use. Que nós vejamos os nossos jovens irmãos e irmãs, crianças cheias do Espírito Santo. Fiquemos de pé, meus amados. Se Deus assim permitir, semana que vem tem mais. Semana que vem vamos analisar a história da igreja. Aleluia.